Oi, gente! Somos aqui o podcast Criatividade 360, do artista ao CEO. Eu me chamo Milena Mourão, sou artista, musicista, cantora, compositora, produtora e trabalho na área de comunicação. E eu tô aqui hoje ao lado da nossa outra host. Oi, gente, aqui é a Mari Nui, figurinista, estilista, estrategista digital, dançarina, coreógrafa e algumas coisinhas mais também. E hoje estamos com um convidado muito especial. Mi, quer apresentar ele? Sim, temos aqui o Joca, que ele é ator físico, e ele vai se apresentar um pouco mais pra gente, falar um pouco da trajetória dele, como começou essa veia artística pra gente. Fala um pouco mais de você, Joca. Bom, olá, boa tarde para todo mundo. Eu sou físico por uma questão de conhecimento. Eu queria muito entender algumas coisas e a opção que me deram foi: para entender isso você vai ter que fazer física. Aí eu fui. Só que por outro lado, fica muito árida, é uma área muito voltada para exatas. Então eu sempre quis ter em paralelo alguma atividade artística que me permitisse explorar o outro lado também. Então eu fiz canto durante muito tempo e depois de um tempo eu falei, vou recuperar alguma coisa da juventude, que na juventude eu tinha feito teatro, mas ficou lá atrás. Eu falei, quem sabe agora não é o momento. E aí virou a minha profissão. Então eu falo que eu sou físico de formação, mas ator por profissão, né? E aí são outros desafios, é um modo totalmente diferente de encarar a vida, né? E o ator trabalha basicamente com o humano. O físico fica muito dentro do laboratório, trabalha, na verdade, com as ciências naturais, o mundo, a natureza, né? Então são coisas totalmente, eu não diria distintas, acho que elas têm algumas coisas que elas se conversam, né? Porque você tem a observação, que é uma coisa tão importante na física quanto na atuação. E hoje, assim, eu me sinto uma pessoa realizada fazendo alguma coisa que eu gosto muito, né? Que é a atuação. Trabalho no teatro, trabalho no audiovisual. Então, esse está sendo o meu momento agora, né? Então é isso que eu estou me dedicando mais nos últimos tempos. Joca, eu tenho uma pergunta. Você foi falando da sua história, eu fiquei curiosa. Como era o Joca criança? Era muito curioso? Então, eu nasci numa cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo, 500 quilômetros da capital. E ali era o nosso mundo, né? Só que, por sorte, meus irmãos já estudavam, moravam fora, e tinha em casa uma coleção de livros para criança. E tinha várias coisas, biologia e tal. E uma delas era culturas do mundo, pessoas e culturas do mundo. E eu, imagina, no interior de São Paulo, vendo aquilo lá, eu falei, gente, é muito maior do que essa cidade, né? Quer dizer, aí você vê pessoas diferentes. Então eu já sabia naquele momento que eu queria expandir. Eu acho que isso foi a coisa que mais me moveu. Até como eu falei, né? O que me levou muito para a física foi uma pergunta não respondida, né? Quando me falaram, não, a única maneira de você entender isso é você se aprofundar e fazer um curso de física, eu falei, então eu vou entender isso. Porque eu acho que é isso que move a gente em qualquer área, né? O desejo do conhecimento, é o desejo de você se conhecer e conhecer como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como as pessoas agem. Então foi isso. Aí, lógico que eu tive que ficar, fiz o ensino médio, né, lá, e depois fui fazer faculdade. Fui para Florianópolis, fiz faculdade lá, depois fui para Ribeirão Preto fazer o mestrado e voltei e vim já na física, né? Já na física. Eu fui fazer física, já em Floripa eu fiz a faculdade de física. Nesse tempo, só na área de exatas. Então,
Só complementando, mas tem muito sentido o que você diz em relação a esse, antes de ser artista, antes de ser qualquer outra profissão, ou algum perfil de habilidades que a gente, antes de tudo, somos exploradores, né? Tem um interesse, uma curiosidade muito grande, aguçada, a imaginação. Então, aquele sentimento de mundo, que eu gosto de dizer que é essa sensação de querer explorar e de querer viver outros lugares, de querer estudar, de querer aprender. Né? Eu sinto que antes disso tudo veio isso, né? Com você. Sim, e é o que acaba movendo a gente, né? A gente tem uma vontade de fazer. E a vontade de fazer, na verdade, ela necessita do conhecimento para fazer, né? Então você vai em busca desse conhecimento. A gente está sempre atrás de alguma coisa, né? E é uma coisa que não acaba. Né? Não acaba. Se Deus quiser, não acaba, né? Não acaba, porque o que aconteceu comigo, vamos dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida na minha profissão. Então, eu cheguei a trabalhar numa empresa que eu era o terceiro na hierarquia, né? Tinha o presidente, o superintendente e eu vinha na sequência. E eu estava numa situação muito confortável, né? Estava bem realizado. Só que na hora do café, eu ouvia muita gente falando assim, não aguento mais vir aqui, não aguento mais fazer o que eu faço. E eu falava assim, gente, será que eu vou passar por isso? Será que eu quero passar por isso? Aí apareceu um concurso no Rio de Janeiro. E eu prestei e falei, bom, se eu passar, eu vou... Quando eu passei, os meus chefes não acreditavam. Eles falavam, não, mas como você vai trocar? Pra você ter uma ideia, eu fui para ganhar metade do que eu ganhava, né? Porque lá eu ia começar do zero, né? Lá eu estava iniciando. Mas eu falei, gente, eu não quero chegar, porque geralmente esses comentários vinham de pessoas que estavam mais tempo na profissão. Eu falei, então o momento da guinada é agora, né? O momento, é lógico que o que traz isso, né? O fato de você não ter família, de você não ter filhos pequenos, de você não ter que cuidar, né, de uma prole ou de um... Então isso também te dá essa liberdade de escolher, né? E foi muito bom, assim, também, porque eu tinha passado um Réveillon no Rio de Janeiro que eu achei fantástico. E aí vem aquela coisa também que é diferente você ir para um evento festivo e depois você viver a realidade lá, viver o dia a dia. E aí eu me descobri paulistano mesmo, embora não seja, né? Sou do interior de São Paulo. Falei, não, meu lugar é São Paulo. Olha só, interessante. Sua experiência em São Paulo, na capital mesmo, foi após do Rio? Não, eu já estava aqui. Essa aqui. Empresa que eu estava como terceiro na hierarquia, ela já era aqui em São Paulo. Eu vim para trabalhar nela. Estudando na Floripa, veio trabalhar em São Paulo. Um pouquinho. Eu terminei a faculdade em Florianópolis, eu fui fazer o mestrado em Ribeirão Preto. Sim, lá perfeito. Em Ribeirão Preto é que eu recebi o convite para vir trabalhar aqui. Aí comecei a trabalhar, fiquei um bom tempo trabalhando. Nem sei quantos anos, acho que uns 15 anos trabalhando nessa empresa. E aí resolvi, falei, não, vou para o Rio. E fui muito feliz lá também. Eu acho que você tem que ter aquela... eu sempre trago isso para mim. Eu não coloco culpa em nada que aconteceu na minha vida, porque eu acho que isso te faz sujeito da sua vida. Né? Então, poderia ter dado muito errado, né, por eu ter escolhido ganhar menos e tudo, poderia, mas eu sempre ia dizer, bom, deu errado, mas você teve a oportunidade de escolha. Eu acho que isso é fundamental, é isso que dá essa liberdade que a gente precisa para criar. Para escrever a nossa própria história, né? Se empoderar dela. Exatamente, é você falar, não, peraí, isso aqui fui eu que fiz, né? Quer dizer, porque eu acho que não existe o dar errado. No mínimo serviu de aprendizado. Sim. E você já ganhou um aprendizado, né? Se dá certo, melhor, você colhe os frutos da empreitada que você fez e que deu certo. E no teatro, né, mais ainda, né? Hoje em dia você trabalhar com público é uma coisa muito insegura, né? Não tem segurança nenhuma, né? Você pode fazer um espetáculo incrível e não aparecer ninguém para ver. Sim.
Ou você pode fazer um espetáculo simples e aquilo cair, né, no gosto das pessoas, e um vai falando para o outro e daqui a pouco você está conversando com um monte de gente, né? Então, mas é isso, você tem que falar, ó, faz parte, Sim. faz parte. E eu acho que a gente que tem essa alma criativa, artística, a gente está sempre buscando e até se precisar se jogar, às vezes eu falo assim, estou me jogando do abismo, mas eu estou acreditando naquilo, então eu vou. Isso, né? Porque tem que fazer sentido para você, Sim. né? O que acontecia com aquelas pessoas na empresa, aquilo não fazia mais sentido para elas. A perca de um propósito, né, maior. Nossa, e te mata por dentro, por né? dentro. E muitas pessoas acabam ficando pelo dinheiro, pela Sim, comodidade. pela Ou porque tem uma segurança. família, né? Isso Sim, cada um limita tem seus também. motivos, né? Mas isso é uma coisa, a rotina é uma coisa que mata. Por que eu falo para as pessoas, todo mundo tem que em algum momento da vida fazer teatro. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê. Não, vá fazer, não porque você vai ser um ator ou uma atriz de profissão, mas que te dá tantas ferramentas para você trabalhar consigo mesmo e com os outros, né? Você traz um olhar para o mundo que você certamente vai aplicar na sua profissão, seja ela qual for. Tanto que na escola de teatro você vai encontrar médico, advogado, né? Muita gente que faz justamente para conhecer um outro lado, né? Uma outra maneira de enxergar a vida. Eu acho que isso é o mais interessante. Você fica, hoje eu acho que tem muito essa coisa de você querer ser aceito, né? A gente passa por um momento que a gente quer pertencer, a gente quer ser de validação, né? A gente coloca a nossa essência no outro, né? Eu vou ser aquilo que o outro disser que eu sou ou que eu valho, atender né? a expectativa do outro, da família, da sociedade, né? Exatamente. Em vários contextos, né? E não é por aí, né? Você tem que estar feliz com você tem que fazer... Tanto que o pessoal fala no teatro ou em qualquer trabalho de interpretação, você está se doando pro personagem ou para a personagem, né? Não é pro público. Né? Você não deve e não pode fazer uma coisa porque o público goste. Até porque o público de hoje não é o público de amanhã. E se você perde a sua verdade, você pode agradar hoje e desagradar muito amanhã, né? Ou o contrário, né? Desagradar hoje, mas isso não significa que você não vai agradar amanhã. Porque as pessoas percebem quando você está fazendo alguma coisa que é real, que é... né? Eu acho que eu estava conversando com ela também, eu falei, hoje está difícil de eu assistir um filme para relaxar, porque eu fico olhando e falando, não me convenceu essa atuação, não, essa fala não tá... Tira um pouco do relaxamento. Deve ser a mesma coisa contigo, né? Se eu escuto alguém numa performance artística. Às vezes eu não consigo, tipo, parar em lugares, tá, com música. Não que seja exatamente ruim, mas é porque eu não quero ser incomodada pela música naquele momento. Olha só, interessante. Que vai ficar me tomando, sabe? Eu gosto e preciso, né? Eu tenho que ver, né? Porque assim, eu vou trabalhar com diretores e diretoras que estão fazendo aquelas... Então, quando você é convidado para um trabalho, é super importante você ver como aquela diretora ou aquele diretor trabalham, qual é o tipo de estética que ele gosta, né? Para você chegar no teste preparado e conhecendo um pouco. Então, faz parte do preparo. Mas... você perde um pouco a naturalidade. Você não fica lá... Porque, na verdade, se você está lá só comendo pipoca e curtindo a série, você não fica observando esses detalhes, né? Não, essa fala não... Mas o que acontece quando uma interpretação ela não parece verdadeira? É justamente isso que a gente estava conversando. Em algum momento perdeu a verdade da pessoa naquele personagem. E isso o público identifica imediatamente. É verdade. Né? E no teatro, você acha que há algo muito mais próximo, né, de ver, de enxergar? Sim. Né, aquele momento organicamente? Porque o teatro, o calor é momentâneo, a resposta é momentânea, é imediata, né? Tá ali, você tá com as pessoas ali. Quando você faz no audiovisual, você faz baseado no que a equipe está esperando, no que você preparou, e você acredita que aquilo lá seja o melhor. Mas você só vai ter essa resposta muito tempo depois, ou pela crítica ou pelo público.
Até porque a gente faz algumas coisas, mas a gente nem sabe o resultado final daquilo, assim, como que vai ser editado, né? Se vai pegar realmente aquela parte. Sim, então... por exemplo, a gente vê, agora recentemente teve uma novela que estavam postando muito e que não teve, né, a audiência esperada. Porque realmente você não consegue controlar essas coisas, né? Você coloca um produto, você faz da melhor maneira possível, você acha que aquilo tem força, você acredita nisso, né? Só que por motivos que às vezes a gente nem entende, não chega nas pessoas, não fala a linguagem das pessoas, né? E no teatro não, no teatro, se a pessoa não gostar, ela vai começar a mexer a cadeira, Você vai ver ali abrir na a hora, boca, na sua vai frente. abrir a boca, vai bocejar Vai na embora. sua frente. É muito mais difícil, mas é cancha, né? São os desafios que são importantes para a profissão, né? Em qualquer profissão. Sim. Né? Porque acho que não existe nenhuma profissão que você vai falar assim, acertei todas as vezes. Não tem como, né? Porque senão essa profissão não está nem trazendo aprendizado, né? Eu, como professor, sempre falava para meus alunos, eu falava assim, olha, a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Porque o acerto a gente esquece. Agora o erro fica para a gente. Então eu falei, não se preocupe em errar. Faz parte de qualquer aprendizado. E ele vai marcar você a ponto de você não querer errar, né? Novamente fazer melhor. Com certeza. Você falou em questão de profissão, quando você falou dessa mudança, essa transição da física para a arte, né? Eu queria que você falasse um pouco para o público em relação, às vezes tem essa pressão, essa preocupação da gente ser artista desde muito jovem, definições muito cedo, e isso vem muito de um link em que o peso que eles colocam, as pessoas, a sociedade coloca da gente ser artista e que tem que ser famoso também, de que tem que ser perfeito, ou então não utilizam a arte como uma terapia. Eu acho que a gente ainda está aprendendo, as pessoas estão aprendendo e a gente precisa de muito mais iniciativas para entender que a arte ela é para além, né, de uma entender ela como profissão, mas para além disso, primeiramente também como um aspecto de crescimento pessoal. Então, como que você vê esse seu momento de transição, que foi uma decisão sua ali e que lhe preencheu, que hoje você está se sentindo satisfeito com isso, é seu propósito de vida. Mas nem todo mundo consegue ver ou desbloquear isso dela e entender que existe isso dentro dela, como esse rapaz que se descobriu. Como que a gente pode, talvez, trabalhar isso um pouquinho individualmente, da gente se desbloquear e conseguir, né, ter essa parte artística finalmente em voga, ou então, finalmente, ele conseguir se identificar como um artista, sabe? Eu acho que tem a ver com o que a gente estava conversando há pouco. É importante você saber que, antes de mais nada, você está fazendo por você. Para você, né? As pessoas às vezes não vão gostar do seu trabalho, mas é importante que você goste, porque principalmente quem trabalha com arte, existe uma coisa, e acho que meu pedaço na física, né? A minha vida na física foi importante também, porque na academia, quando você termina uma graduação, você apresenta um trabalho de final de curso, quando você termina o mestrado, e eu sempre falava para os meus alunos que eu orientava, falava assim, gente, entenda uma coisa, a banca não conhece você. Existem pessoas que são mais duras nas críticas, mas elas estão fazendo crítica ao seu trabalho, não a você. Né? Então, e aquele recorte do seu trabalho. E aquele recorte do seu trabalho. E aí você está tendo a chance ali naquele momento de explicar por que você tomou aquele caminho e não tomou outro. O problema é que o artista não consegue se desvincular da sua arte. Você acha que é porque está muito ligado ao seu corpo, né? Seu as eu. Suas emoções. Você coloca as suas emoções lá. E aí, quando você recebe uma crítica negativa, você parece que foi pessoal, mas mais uma vez aquela pessoa também não te conhece, aquela pessoa não sabe a sua trajetória, aquela pessoa pegou um recorte, né, da sua arte, da sua manifestação, da maneira que você manifesta a sua arte, para fazer uma crítica, né, e que não é real, né, não te traduz,
né? E você saber sentir quando que tem que filtrar isso, né? Tipo, acho que esse é o entendimento. A gente vai receber positivas e negativas, mas, tipo, essa negativa, em certo ponto, não faz sentido, né? A gente sabe ter esse filtro de absorver e melhorar. Tem uma história muito interessante. Tem 2 atores muito famosos, o Marco Nanini e o Neila Torraca. Eles ficaram com o espetáculo durante muitos anos. Chamava Mistério de Imavap, que era dirigida pela Marília Pêra, uma grande atriz, diretora também. E tinha o texto que eles faziam todo dia, só que um dia o Ney colocou um caco. O caco que a gente chama é alguma coisa que você coloca de improviso. E o público adorou, riu demais, riu demais. E aí o que ele fez? No outro dia ele colocou novamente. E no outro dia ele colocou novamente. Ele falou que depois do 3º dia, era 3 horas da manhã, toca o telefone na casa dele. Ele atendeu, aí era a Marília. Ela falou assim: Ney, não se torne escravo do seu público. Siga o que combinamos, siga o que nós ensaiamos. Não é porque o público gostou que você vai sair daquilo tudo que a gente preparou, né? Então ele falou, eu achei que estava fazendo tudo certo, mas é isso, eu acho que de novo, eu acho que se resume sempre a mesma coisa, é você ser fiel à sua verdade, ser fiel àquilo que você acredita que é o mais correto, né? Que é o mais... Porque... Sim, ainda mais hoje, né? Hoje existe a figura que eu sou de outra época, né? Eu não estava tão acostumado, mas hoje existe o hater profissional, aquela pessoa que se diverte criticando, você nunca vai ver nada positivo daquela pessoa. E aí, se você for dar importância para isso, você não faz nada, né? Não tem jeito. Teatro, às vezes a gente vai ler no outro dia, é triste a crítica que se escreveram a respeito. Por que teatro também? Um dia nunca é igual ao outro, né? O teatro é vivo, o público muda, os atores e atrizes mudam. Eu entro hoje à noite para fazer um espetáculo, talvez eu não esteja com a mesma energia que eu vou estar amanhã para fazer o mesmo espetáculo. É lógico que você aprende a não deixar que isso transpareça. Você, né, tem o Falabella, né? Falabella fala de um momento hiper difícil quando ele foi comunicado do falecimento da mãe dele. E ele estava para entrar em cena. Nossa. E ele entrou em cena para fazer as pessoas rirem, né? Porque o Falabella faz muita comédia. Então é isso. Você faz para o personagem e você faz para você, mas principalmente para o personagem, né? Você está emprestando a sua voz, o seu corpo, né? O seu jeito para aquele personagem existir. E uma vez que você assumiu isso, você não tem mais o direito de não deixar aquele personagem existir, né? A não ser quando termina, você fala, agora eu vou para... Tanto que existem muitos atores e atrizes que passam por um tempo de terapia depois de alguns personagens muito fortes, justamente para conseguir tirar deles, né? Eu gravei um curta-metragem onde eu fiz o delegado Fleury, que foi uma pessoa muito problemática na época da ditadura, torturou muita gente, e eu, né, buscando aquele personagem, e tinha uma cena que eu estava fumando, e não sei porquê, não, sei sim, eu chegava com o cigarro muito próximo do rosto da atriz, e eu estava preocupado, né? Aí eu coloquei de um jeito, eu comecei a segurar o cigarro com esse dedo para ficar mais próximo e eu poder acariciar, porque eu, né, fazia uma carícia na atriz e a ponta do cigarro está por outro lado. Um dia eu pego uma foto do Fleury e ele está fumando um cigarro desse jeito. Olha ele só. segura. Então são coisas assim que, sabe, aquele personagem ele criou vida, ele existe, você só está emprestando naquele momento a sua voz, o seu corpo, né? Mas é ele que está em cena, é ele que... Então isso te ajuda um pouco a tirar essa coisa da crítica, né? Lógico que não é bom,
Eu acho que ninguém gosta de... Só que a gente tem que aprender a separar. Né? Não é com você, né? Não é pessoal. É o seu trabalho. E trabalho... E como você vê essa parte de ser ator? Como que a física lhe ajudou? Teve algum diferencial nessa conexão de ser ator e ser físico? Eu acho que teve a coisa de ser professor, né? Porque quando você é professor, você aprende a lidar com as pessoas, né? E mais uma vez, acho que na sala de aula também, se em algum momento você não passar credibilidade, você perde a turma. A turma para de prestar atenção em você, porque fala, não, esse cara não sabe nada, tá me enganando. E as pessoas percebem, né? É muito mais verdadeiro você chegar e falar assim, puxa gente, isso aqui eu não sei, eu vou tentar me informar melhor e trago para vocês na próxima aula, do que tentar enrolar, porque fica claro, né? Então isso me trouxe essa... Eu tenho que confessar para vocês que a minha primeira experiência no teatro foi traumática. Sério? Foi muito... eu tinha 7 anos e ia ter a apresentação de 7 de setembro, sabe? Para representar lá o coisa. E aí falaram, você vai ser o Dom Pedro. Nossa. E aí tinha lá a Dona Leopoldina, tal, a menina ia fazer a Dona Leopoldina. E eu ensaiei com ela e estava tudo bem. E a gente estava hiper bom de texto, né? Rolou uma química legal e tal. Aí entramos para fazer. Ela entrava, dava uma fala e eu entrava. Quando eu entrei, olhei e vi a escola inteira no salão, eu travei. Nossa. Eu não falava, eu não me movia, eu não fazia... Eu tive que literalmente ser carregado para fora. Então eu falei, nunca mais vou fazer teatro na minha vida, né? Disse o ator. Mas é isso, né? A vida te leva por caminhos também que você não tem. Acho que a física me trouxe o gosto pelo conhecimento, que isso é fundamental em qualquer arte também, né? O artista que para de aprender, ele está fadado a desaparecer, né? Porque o público de 10 anos atrás não é o público. Então você tem que estar se renovando, você tem que estar aprendendo a falar com as pessoas, né? Bom, no teatro é impossível você fazer teatro, atuação de maneira geral, sem ler muito, né? Sem se informar muito. E na física também você acaba estudando muito. Paralelos. Então te dá essa cancha, né? Acho que isso me ajudou também no sentido de... E a parte de ser professor, não teve um receio de chegar na sala de aula? O começo, né, de tudo, de uma nova profissão, aquele início de ser professor. Não, né? Na verdade, é lógico, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu comecei dando aula no ensino médio. Foi assim, né? O que vai acontecer, né? Primeira vez. Mas eu preparei a aula. E existe uma relação de hierarquia ali, né? Quer dizer, os alunos, em princípio, eles respeitam o professor, eles estão ali para aprender, então eles não são críticos. É diferente, por exemplo, quando você se coloca como artista e vem um crítico para fazer uma crítica, porque aquele crítico é respeitado. Né, os críticos que escrevem em jornal são altamente... Tem gente que espera uma crítica, né? Só uma vez eu passei por isso e eu pedi para o meu diretor nunca mais fazer isso. Aí ele foi avisar, o crítico fulano de tal está na plateia. Eu falei, por favor, não faça. É o tipo de informação que eu não preciso saber. Entendeu? Não tem porquê. Não tem porquê, deixa eu fazer. E foi muito engraçado, porque não foi um bom espetáculo aquele dia. Você já te incomodou, né? Acho que de maneira geral você fica preocupado em não errar. E acho que isso desmancha, né? Essa espontaneidade. Eu lembro muito nos espetáculos de dança que eu fiz, eu gostava bastante que o palco ficava iluminado e a plateia ficava escura, porque você só via a silhueta, assim, das cabecinhas, tudo bem. Se você focasse assim, dava pra ver. Mas eu não queria saber onde estava meu pai, minha mãe, meu namorado, não queria saber quem que tava lá.
E eu até acho que dava uma desfocada, assim, pra não olhar fixo em alguém. E só quando eu realmente acabava, aí eu queria ver quem que tava lá. Senão eu me desconcentrava, eu já Não, sabia. eu peço pro pessoal da técnica que monta a iluminação, falei, se eu tiver alguma cena que eu vá para frente, né, para fazer um monólogo, fazer uma coisa que esteja muito exposta ao público, por favor, eu quero um refletor direto na minha cara, porque eu não quero Só ver enxergar a nada. luz. Exatamente, porque é isso, acho que você vai criando maneiras de proteção, né? Ah, sim, perfeitamente. E falando na parte musical, eu vejo que essa proteção, por exemplo, que eu fui criando, quando a gente chega num bar ou num restaurante, num local público para tocar e que não sabe ainda como vai ser o público ou qual o retorno do som. Então, a importância de chegar lá mais cedo e ver. E aí, toda vez que eu vou lá passar o som, eu sinto aquela tranquilidade, sabe? Tipo, pô, primeiro ponto, passei o som. E também eu escolho um repertório X para tal tipo de sono, tá tendo um problema X, eu sei que minha voz chega a tal ponto. Esse conhecimento que a gente vai tendo fazendo na prática, a gente vai se adaptando também conforme algo externo que acontecer, né? Então, acho que a outra proteção que você falando e me veio, por muito tempo eu só cantei e toquei violão. Então, para eu conseguir tirar o violão de mim, foi tipo assim, nossa, parecia que eu ficava literalmente ali exposta, sabe? Assim, parecia, meu Deus, tô sem nada aqui. E o que fazer com as mãos? E aí, o que me ajudou, o que me ajudou muito foi a dança. Olha. Quando eu fui soltando aos pouquinhos, fazendo esse teste comigo, né? Mas eu sinto que a gente, como artista, a gente vai absorvendo esse retorno do público também em relação a essas apresentações que a gente vai fazer, independente delas. Mas o que eu até comentei com a Mari, o que fez uma diferença muito grande para me despreocupar um pouco mais desse retorno, foi quando eu realmente não me importava mais, porque eu já estava entendendo o que eu estava fazendo. Eu digo, cara, eu estou chegando num ponto que eu gostaria muito de chegar, né? De habilidade, de vocal. Nossa, isso aqui eu desejei anos atrás. Então, eu começo a olhar isso e não me comparar com ninguém. E olhando isso, nossa, chega a dar uma tranquilidade de, tipo, qualquer retorno que vier, eu tô em paz, Ai, né? que delícia, né? A gente comentou sobre isso, mas isso foi uma sensação que eu tive ano passado, tocando em alguns lugares. Mas é isso, assim, outra coisa que me veio à mente aqui também, além de tudo que você tem trazido pra gente, você tem ideia de quantas peças você já fez, quantos trabalhos e quais foram os mais marcantes? Mais marcantes, sim. Mas quantas peças eu fiz assim, teria que pegar lá o currículo e dar uma olhada. E tem audiovisual também, tem né? audiovisual, teatro. Eu assim, peças que eu fiz Roda Viva, que foi uma peça que me marcou muito, que é do Chico Buarque. Eu fiz uma peça chamada Agreste, que é do Nilton Moreno, um texto incrível. E muito, ele retrata o sertão, mas com coisas muito atuais, assim. A gente conseguiu fazer uma montagem bem bonita, com coreografia, com dança. Então, foi uma peça que me marcou bastante. E assim, acho que todo trabalho tem o seu aprendizado, tem o seu momento, mas essas duas é que quando eu penso assim, né, foram espetáculos que eu gostei muito de fazer. E no audiovisual, esse trabalho que eu fiz o Fleury foi um trabalho bem desafiador, que eu gostei bastante, né? E logo depois veio o Ainda Estou Aqui, também falando desse período, o pessoal comentou muito, então tem vários trabalhos assim que eu gosto. Que eu também tenho uma coisa de me despir do personagem, então eu não fico pensando muito. Terminou um trabalho, eu quero... porque você tem que estar livre, você tem que estar branco, né? Você tem que estar... tela, assim, né? Você tem que estar como uma folha, né? Pronto para uma nova escrita. Né? Não pode estar trazendo coisas do outro personagem. Mas então eu tento até esquecer muito. Você vai falar, não, preciso pegar o meu currículo lá e eu te falo quantas peças foram. E bastante. Tem algum lugar que a gente consegue assistir alguma das suas obras? Tem na internet. Acho que hoje em dia tem praticamente tudo
né? Na minha página eu coloco os trabalhos, né? Como que é a sua página pra gente acessar? É @JocaSanchesAtor, tudo junto. No Instagram mesmo, né? Instagram ou Facebook. Tem YouTube? YouTube eu não tenho. Olha, não uma boa tenho. oportunidade de É fazer. verdade. Porque normalmente quem divulga as obras audiovisuais são as produtoras, né? Então eu só pego lá e coloco ou no Insta ou no... Mas você estava falando do canto, por exemplo, né? É uma barreira que eu não consegui vencer até hoje. Eu adoro cantar, eu canto, pra mim eu Fez gravo. coral, né? Fiz coral, mas assim, eu gosto de música popular brasileira, eu gosto de cantar música popular brasileira só pra mim. É uma coisa que eu não teria essa. Por isso que eu invejo quando alguém senta lá no palco e fala, puxa, eu acho a coisa mais linda também. E de estar lá no palco, o quanto de trabalho deu, assim, pra chegar lá e conseguir fazer isso. Nossa, assim, eu também tinha muitos bloqueios. É um processo muito interno. Eu lembro que uma vez eu toquei num lugar e eu falhei, quebrei a voz e falei, gente, eu fiquei me julgando 2, 3 dias direto, assim. Nossa, como que pode e tal? E fiquei, nossa, eu não canto assim. E aí você vem aquela calma. Mas foi um processo eu não me julgar tanto, né? É difícil. Eu passei por isso. Eu tive um personagem numa peça que cantava uma coisa. E no ensaio eu quebrei a voz. E aí quando eu fiquei muito inseguro na hora da apresentação acontecer a mesma coisa. É lógico que no ensaio eu não tinha aquecido o suficiente, né? Não tinha me preparado, porque era um processo criativo que ia acontecendo ali no momento. Eu falei, vou colocar essa música. E aí, quando eu fui colocar uma música que ia pro agudo, então, sem preparo, acabou quebrando, o pessoal riu, né? Aí eu falei, bom, espero que isso não aconteça. Mas aí um amigo que era cantor lírico também estava no grupo, ele falou, não, eu canto com você o começo, porque aí você já... vai se guiando. Que bom. Então foi... Que ajuda muito também é fazer a produção musical, né? De uma música, algum tipo de música. Eu acho que a produção... Eu mais antes do palco, eu explorei muito mais primeiramente a produção musical. Então, eu fui criando minhas músicas, me ouvindo muito, me gravando muito. Eu acho que quando... Esses aparatos também da técnica de, tipo... Eu fiz também quase 1 ano de aula de canto. Mas o que me ajudou muito, além da produção musical, eu acho que essa experiência de diferentes lugares e entender qual música vai funcionar para aquilo. Acho que se começar de tal forma o som, eu sei que essa entonação não vai funcionar, aquela música não vai funcionar, porque eu não vou ter um retorno legal. Essas adaptações que a gente vai tendo com o tempo e vai me dando mais segurança de, tipo, eu sei que música vai funcionar, independente do local, e que a voz não vai quebrar, e, tipo, o que causava, às vezes, a quebra que eu ficava nervosa quando eu não tinha um retorno ideal. Então, se eu tenho essa preocupação dos outros lá, dessas outras questões, a coisa consegue fluir melhor. Aí vem o peso menos e você consegue deixar aí, né? Deixar fluir. E outra coisa também, que eu acho que até Joca já falou isso, e hoje eu vi uma coisa na internet também sobre, não dá para acertar o tempo todo, né? 100% das vezes. A gente está muito habituado a ver as performances foram perfeitas, o show, né? A peça. Mas, gente, somos humanos, né? Sim. Então, assim, erros acontecem e é normal. E faz parte de uma performance, né? A gente vê dos artistas mais famosos a outros que realmente tem falhas ou momentinhos. Gente, isso não compromete o todo, né? Exato. E a gente não se julgar por isso também. Não, nessa empresa que eu trabalhava, era uma empresa de engenharia, e o pessoal falava assim, usava uma frase lá que eu levei muito para mim, que é o ótimo é inimigo do bom. Significa que às vezes você fica tanto querendo buscar o ótimo que você abre mão do bom. É verdade. Né? E que o bom às vezes já é suficiente, né? Você não cumpriu ali o papel. E não é um fracasso. Né? Longe disso. Não é um fracasso, porque você podia ser médio, você podia ser ruim, você podia ser péssimo. Não. Você foi bem, né? Você atingiu o bom, né? E aí a pessoa, não, eu quero o ótimo, eu quero o ótimo. E às vezes o ótimo
que você está querendo atingir nem existe. É verdade. Né? Não é humano, né? Como você falou, está além da capacidade humana. Então é importante você se respeitar, né? Eu acho que a minha questão com o canto vem muito no sentido de eu não achei o personagem ainda, né? Ou você não tem que se vestir de nenhum personagem. Né? Talvez isso, acho que verdade. Tem que vir o Joca. Aí não tem como. Não dá pra fugir agora. Aí eu não consigo. Aí eu vou voltar a ser aquele garotinho que travou lá eu não consigo. Gente, vamos caminhando para o nosso final, porque o horário, nossa, gente, a conversa rolou gostosa. Foi muito boa. Mas a gente tem umas perguntinhas que a gente sempre faz. Que bom. Para todos os convidados. Joca, para você, o que é arte? Bom, arte... Eu vou falar uma frase que né, não é minha. E a arte existe para que a gente possa suportar a vida. Né? Eu acho que a arte é manifestação, a arte é a maneira que você encontra no outro a sua humanidade. Então eu acho que isso é fundamental para a gente viver hoje. Né? A gente não vive sem arte. Né? Eu sempre amo essas respostas. Eu amo, né? São mais espontâneas possíveis. Exato. E para você, o que significa criatividade? Eu acho que criatividade é liberdade. É você se deixar, tirar essas amarras, tirar essas caixinhas aonde você foi colocada ou colocado em algum momento e se deixar ser diferente, se deixar pensar fora da caixinha. É isso que te torna uma pessoa criativa, né? E você fala, nunca pensei naquilo, vou atrás daquilo, né? Acho que é isso, é a liberdade. Antes de mais nada, a criatividade necessita de liberdade, né? É verdade. E um recadinho para o pessoal que está em casa, assim como nós que somos multipotenciais, e muitas pessoas hoje são multipotenciais com carreiras não lineares, e que ainda sofrem um certo preconceito da sociedade de, nossa, você não está decidindo o que você quer, você tem que seguir uma coisa e focar nela, né? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que fundamentalmente, o que nós já conversamos aqui, de não deixar ninguém trazer quem você é e o que você quer. Isso pertence a você. Você que tem que definir o que você quer ser. Ninguém pode falar para você que você não consegue. Você tem que acreditar que consegue e seguir. E é isso, não se limitar nunca. Não se limitar nunca. Não se deixar cercear pelo que acham de você ou pelo que esperam de você. Né? O que as pessoas esperam de você pertence a elas. Não pertence a você. Não coloca, tira essa mochila das costas, vai te dar uma leveza. E deixa a curiosidade fluir para encontrar o seu caminho, Exatamente. Né? Não se limite. O ser humano, ele tem capacidades que às vezes ele nem imagina para tudo. Né? É verdade. E se manter aberto e entender que todas as experiências formam quem a gente é. Né? Toda essa bagagem riquíssima. É o que a gente estava conversando. Não existe fracasso. Existe aprendizado. Sim. Então, qualquer experiência que você vá ter, você vai trazer alguma coisa de útil para você que você possa usar depois. Seja ela positiva ou negativa. Né? Então faz parte. A gente não vai acertar sempre. Nem quero. Deve ser muito chato a pessoa que só acerta. Pois é. Que emoção. E aí quando erra, nossa, parece que é o fim do mundo, Isso. Né? Nunca errei, agora... porque a pessoa não se permite, né? Não se permite errar. Eu sei que pode soar um pouco radical, mas funciona também um pouco para mim nesses momentos que eu vou me julgar muito. Gente, o tempo, as coisas vão acabar, o mundo vai acabar, nem todo mundo vai estar aqui, a gente não sabe quanto tempo temos. Então vamos aproveitar, vamos errar, vamos fazer o que dá na telha, o que a gente tem vontade, vamos entender a si mesmos e seguir nossa intuição. A gente paga muito caro quando a gente não segue a intuição, fica aquela sensação de peso o tempo todo em você e você não coloca para fora, porque você está se ancorando em questões, opiniões dos outros. E isso, a gente paga caro por isso. Então, vamos fazer agora. Eu acho que é o seu mais profundo eu ali falando com você, né?
E às vezes que a gente tem não dá muito ouvido. link com a sua criatividade, né? Sim, muito. E eu acho que tem uma coisa fundamental que as pessoas precisam respeitar a luta de quem veio antes. Então, por exemplo, hoje você fala assim, não vou fazer isso. Você imagina, por exemplo, se você é mulher, você imagina quanto as mulheres lutaram para que hoje as mulheres continuam sendo massacradas em uma série de sentidos, mas o quanto hoje é mais fácil. Hoje você vota, hoje você dirige, hoje você pode ter uma conta bancária. Se a gente imaginar a coisa de 40, 50 anos atrás, nem abrir conta a mulher podia sem que o pai autorizasse ou que o marido autorizasse. Quer dizer, então teve gente que veio lutando por isso, né? Os LGBTQIA+, né? A polícia era proibido, era crime, era criminoso demonstração de afeto entre iguais. Até pouco tempo atrás, pouquíssimos anos atrás, era considerado uma doença. Isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, teve gente que lutou por isso, sabe? Então, fala assim, não, vou pegar essa força que me dá, a entrega do bastão, né? Eu vou pegar esse bastão e vou fazer com que só amplie isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que apesar de tudo da nossa época e dos problemas que às vezes a gente tem uma tendência e eu vejo... não sei se é a mídia, mas em geral o foco é sempre no negativo. Se a gente se focar nisso, a gente não produz e não vê o que tem de bom. Porque a gente tem muita coisa boa. Sim. Muita coisa boa para aproveitar o momento, as oportunidades, a tecnologia e saber lidar com elas. Eu acho que a gente tem muita ferramenta para evoluir, para crescer atualmente. Apesar de muita coisa ainda ser especificamente para mulher, né? A gente tem, sim, umas certas barreiras, a gente enfrenta coisas que realmente é difícil, mas a gente está aqui com o poder de escolher, né? Sim. E eu espero que todos façam bom uso disso e de que a gente consiga evoluir com isso, né? Joca, obrigada pela sua participação. Você trouxe um ouro para nós. Imagina, eu que agradeço a Que história oportunidade, demais. a oportunidade de falar com vocês, me deixaram muito à vontade, que eu, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. A pessoa fala assim, ator e professor tímido, mas a gente né? No eu, né? No Joca. Mas muito obrigado, eu que agradeço. Nossa, a gente agradece. Uma troca vocês. maravilhosa. Foi mesmo. E é isso, gente. Curtam, compartilhem e assistam o próximo episódio de Criatividade 360. Até mais, gente.